Dividir com vocês o programa Luz do Amanhã. Nossa casa está aberta todas as quintas e todos os domingos para recebê-lo lá de braços abertos, para a gente estudar e conhecer um pouco mais de doutrina espírita. Mas a gente hoje aqui vai conversar com o nosso companheiro lá de Niterói, nosso amigo Luiz Cláudio Alfradique. Vamos trazê-lo aqui então para a tela. Luiz Cláudio já está com a gente aqui na plataforma. Luiz, meu amigo, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente aqui na nossa Leopoldina, pelas ondas do rádio. Alegria toda nossa, Kiko, é toda nossa. Temos tanto carinho por essa cidade que estaremos aí em outubro, fisicamente, se assim Deus o permitir, e é com muito carinho, muita gratidão que estamos hoje aí unidos pelas ondas do rádio, nesse lindo programa de amor, e que a paz de Jesus, que certamente já está em cada ambiente, em cada lar que nos ouve, possa nos manter todos tranquilos, serenos, compenetrados no estudo desta manhã. Muito bom. Gente, o Luiz, ele tem um projeto muito bacana chamado Sementes Diárias. São pequenos vídeos positivas, mensagens que falam profundamente ao nosso coração. É rápido, é lindo, é tão carinhoso. Então, a gente está colocando aqui para vocês, ó, a gente está pelo YouTube também, então dá para vocês acompanharem, inclusive conhecerem a fisionomia simpática do Luiz aí, então pelo YouTube, mas a gente está colocando para vocês aqui também o canal para vocês receberem diariamente os Sementes Diárias, que é uma mensagem linda, todo dia tem uma mensagem diferente, dá um up na vida da gente, chega cedinho, é muito gostoso. E aí, para você que está ouvindo pelo rádio, eu vou colocar para você aqui agora o telefone de contato do Luiz, se caso você quiser receber os Sementes Diárias no seu celular pelo WhatsApp, todos os dias de amanhã. Então, corre aí, pega um papel, uma caneta, que eu vou ditar para você o telefone do Luiz. Ó, vamos lá? Pegou? Vamos lá, 1 segundo, hein? Para a gente não perder tempo, para a gente conversar com o Luiz. Então, olha lá, ó. O WhatsApp do Luiz é 21 9 9627 8806. Luiz Cláudio Alfradique. Mais uma vez, hein? Sabe que não deu tempo de você anotar? Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. 21, o código de área, 9627 8806. Sementes Diárias. Gente, é um negócio fantástico. Meu pai está apaixonado com isso. Ele ouve todo dia e compartilha também, e é muito gostoso mesmo, vale muito a pena. Mas vamos então para a nossa conversa. Luiz, nós encontramos no Evangelho Jesus trazendo uma advertência extremamente séria, né? E que a gente precisa refletir muito sobre ela. Ele nos diz que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, não é apenas louvando ou reconhecendo a divindade de Jesus, né? Ou exteriorizando formas, padrões, né? De culto, que a gente vai garantir essa entrada no reino dos céus. Então, a proposta de hoje é conversar sobre isso. O que a gente precisa fazer além de reconhecer, né, a figura única como governador do planeta Terra de Jesus Cristo, né? O que mais que a gente precisa fazer? E por que a gente não entra só se a gente disser Senhor, Senhor? É contigo, meu amigo. Muito obrigado, Kiko, pela oportunidade. Realmente é uma das mais importantes advertências que Jesus nos fez. Está lá no Evangelho de Lucas 6, Mateus 7. Realmente, dentro disso que você falou, o que nós temos feito ao longo de nossas existências? Somos todos reencarnacionistas e estamos aqui há milênios,
E ao longo de todas as nossas existências, nós cometemos o erro de praticar as nossas barbaridades, as nossas atrocidades, justificando em Senhor, Senhor, como que seguindo a vontade de Deus. Mesmo lá nos primórdios, quando éramos bem embrutecidos, sem definições de religiões, como nos mostra Santo Agostinho, o ser humano ele possui dois tipos de fé. Aquela fé adquirida, que foi aquela que ao longo de milênios nos foi imposta através de dogmas goela abaixo, e a fé divina, que é aquela que nós trazemos na nossa essência espiritual. Mesmo aqueles irmãos que se dizem ateus, eles no íntimo, no momento do silêncio, eles percebem a existência de uma força maior. Assim, lá embrutecidos, nos primórdios, nós tivemos as necessidades de atender a essa fé divina e elegemos os nossos deuses simbólicos, deuses de pedra, montanhas sagradas, árvores sagradas, animais sagrados. E em nome da devoção a esse Deus, que na realidade era o temor a esse Deus e tentando conquistar os seus favores, nós cometimos as nossas barbaridades, sacrifícios de sangue em nome de Senhor, Senhor. E a cada reencarnação, a cada década, a cada século, e durante diversos séculos, nós fomos sempre, e até hoje, vamos desenvolvendo o nosso intelecto. E então, quando o nosso ego se fez tão forte, tivemos a necessidade de criar novos deuses. Deuses com formatação humana, deuses que traziam as virtudes às quais nós nos identificávamos mais. Então, à medida que atendendo aos nossos egos, às nossas necessidades, criamos deuses com formatação humana e que traziam as virtudes mais importantes, que mais nos simpatizavam, potencializados. O Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus do sexo, o Deus da orgia, e traziam nesses deuses também as nossas imperfeições, pois os deuses eram orgulhosos, eram egoístas, eram vingativos. E em nome desses deuses, nós justificávamos os nossos erros em nome da fé. Senhor, Senhor, era a eles que oferecíamos a nossa obediência em nossas atrocidades. E milênios foram passando, esse politeísmo, até que surgiu a era do Deus único, o monoteísmo, o Iavé, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, o Deus de Moisés, que recebe ali revelando a primeira revelação importante, os 10 mandamentos. Embrutecidos que éramos, não estávamos preparados para receber o amor. E sim, passamos até ali a primeira cartilha para desenvolver a ética e moral, atendendo os 10 mandamentos. 10 mandamentos do medo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e assim adiante, pois todas as vezes que nós desobedecíamos, estávamos sujeitos à severa lei de Talião, do olho por olho, do dente por dente. E as atrocidades e as guerras cometidas para defender a nova ordem, o novo Deus, guerras sangrentas durante 12 séculos, que separaram a primeira revelação por Moisés para a segunda revelação por Jesus. 12 séculos depois, já estávamos mais preparados. Alguns de nós já com mais sensibilidade para receber, sim, a lei de amor. E o próprio governador do nosso planeta se fez presente na matéria, trazendo a sua lei de amor, substituindo os 10 mandamentos do temor por 2 mandamentos de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, no entanto, impossível se faz atender o primeiro mandamento sem que primeiro atendamos o segundo, pois
É impossível amar a Deus a quem você não vê sem antes aprender a amar ao teu irmão a quem você vê e convive. É o velho ditado que diz que a quem o meu filho beija, a minha boca adoça. Se estamos amando ao próximo, que também é filho do Pai, estamos agradecendo ao Pai. Então, Jesus cria ali o colegiado dos seus discípulos, passa integralmente a lei do amor, uma lei tão simples, tão clara. Os ensinamentos de Jesus são muito simples e muito claros, mas são difíceis de serem seguidos porque ainda trazemos os resquícios dentro de nós do velho homem, os resquícios de toda aquela família de sentimentos antagônicos ao amor, o orgulho, o egoísmo, o ódio, a vaidade, a ganância, a impaciência, a intolerância. Mas, no entanto, Jesus determinou: ide divulgai pelo mundo tudo o que eu vos ensinei. E assim foi feito o cristianismo primitivo, tão simples, tão reto, tão direto. E os discípulos atenderam e foram divulgando pelo mundo, mas em nome de Senhor, Senhor, ainda éramos muito combatidos. A exemplo de Saulo de Tarso, aquele que era o grande perseguidor dos cristãos. Saulo, desde criança, foi um homem preparado, com muita cultura, falava várias línguas, para ser um líder entre os rabinos. E os cristãos eram os seus inimigos, os seus obstáculos, pois eles não acreditavam que Jesus realmente teria sido o Messias. Jesus já havia desencarnado. E Saulo, passando com a sua missão a perseguir, prender e levar à morte aqueles que divulgavam o cristianismo. No entanto, foi justamente na travessia do deserto, indo para Damasco, para capturar o velho Ananias, que por lá divulgava a boa nova, o evangelho de Jesus, que quando ele já avistava Damasco ao horizonte, de repente, uma forte luz, um ser de luz aparece diante de Saulo. Ele, um homem de muita fé, um homem muito religioso, percebeu de imediato que estava diante de uma divindade e humildemente pergunta: quem és tu, Senhor? E aquela luz responde: Jesus. Saulo, por que me persegues? Naquele momento, usando de toda a sua fé, a sua conversão foi total, pois ele reconheceu que tudo aquilo que era divulgado pelos discípulos de Jesus era a pura verdade. Jesus era realmente uma divindade. E que ele e todos aqueles que o seguiam é que estavam em erro. E humildemente Saulo refaz a pergunta, dizendo: Senhor, o que queres tu que eu faça? Jesus lhe deu as respostas devidas, orientando que fosse para Damasco ao encontro de Ananias. E por 3 anos aprendeu tudo com Ananias sobre o evangelho de Jesus. E depois, usando a sua capacidade intelectual, se tornou o mais importante divulgador do evangelho por toda aquela região. Estima-se mais de 25 mil quilômetros. Gente, não tinha carro. A coisa era meio no pé mesmo. E foi o grande divulgador. Tá? Ele abriu mão do seu nome grego de Saulo e passou a adotar o nome latino de Paulo, que quer dizer o calmo, o manso. Por isso, quando nós fazemos algo com muita calma, fazemos paulatinamente. E então, em nome de Senhor, Senhor, muitos ainda estavam resistindo à ordem cristã. Mas, à medida que os discípulos, à medida que Paulo e os demais foram ganhando terreno, muitos povos pagãos foram se convertendo ao cristianismo. Uma fusão de doutrinas onde começou a haver uma mescla das principais características. Os ensinamentos de Jesus estavam sendo
contaminados pela opulência pagã, pelo desejo do poder, da riqueza, da dominação. E então aquele cristianismo primitivo fora adulterado. Tornou-se, bem dizer, uma nova doutrina, que poderíamos dizer um cristianismo pagão ou um paganismo cristão. E em nome de Senhor, Senhor, aqueles que eram as maiores autoridades da nova ordem cristã começaram a se entregar ao luxo, ao poder, às grandes catedrais, os grandes templos, os grandes rituais, o desenvolvimento de grandes dogmas, riqueza, poder, e em nome de Senhor, Senhor, os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores. E a ordem era, pelo fio da espada, converter aqueles que fossem pagãos. E isso veio justificar como cumprindo a ordem, pois Jesus deixou de existir como mestre, se tornou um símbolo, uma cruz. E em nome da cruz, dizendo Senhor, Senhor, enfrentamos 175 anos de cruzadas, 9 cruzadas, cada uma mais sangrenta do que a outra. Em nome de Senhor, Senhor, utilizando a nossa fé para o atendimento dos nossos desejos mundanos. E os séculos foram passando, e ai daquele que viesse a se opor à ordem poderosa do cristianismo, entre aspas, a Santa Inquisição, a crueldade total do Santo Ofício. E ali, sim, aqueles que oferecessem qualquer oposição eram julgados pela justiça deles e condenados à fogueira. Eu não sei se eu estou no ar aqui, o Kiko. Acabou dando alguma coisa aqui. Estou no ar? Isso, eu estou... alguma... Aqui, para mim, está tudo ok. Mas acho que já estamos voltando, né? Já estamos voltando aí. Mas acho que foi rápido, estava dando para a gente acompanhar o seu raciocínio, tá, Luiz? Pode continuar aí, por favor. Vocês foram até a Santa Inquisição. Então, durante a Santa Inquisição, toda e qualquer pessoa que viesse a se opor à ordem cristã, o poder da igreja, eram oferecidos às fogueiras, eram julgados com toda a injustiça verdadeira. Aqueles que fossem absolvidos eram esquecidos nos calabouços. E assim viemos ao longo de todos os séculos. À medida que viemos rompendo os séculos, a ciência veio também evoluindo, aumentando a nossa intelectualidade. E então, quando chegamos no século XIX, muitos com o conhecimento cultural da ciência, muitos dos dogmas não eram mais aceitos, sem explicação, aquela fé goela abaixo começa a se enfraquecer e o número de materialistas estavam crescendo. E eis que não se falava mais a língua dos discípulos. E veio, sim, a se cumprir uma das profecias de Jesus, quando disse: se os meus discípulos forem calados, as pedras clamarão. E as pedras começaram a clamar. Os túmulos começaram a clamar. Sim, tem um grande trabalho de uma grande equipe espiritual, dirigida pelo próprio Espírito Verdade, Jesus. Abrem os canais das comunicações mediúnicas nos 4 cantos do mundo. Todos e nos mais diversas situações de classes sociais, nos berços das mais diversas religiões diferentes, começam as comunicações mediúnicas. Na América, em março de 1848, no vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York, ali havia se mudado para lá uma família, a família Fox. John Fox, um pastor metodista, sua esposa e filhas. Durante 2 meses viveram tranquilamente naquela casa, até que, de repente, começam as manifestações, as batidas
noturnas, nas paredes, no assoalho, no teto, nas portas, nas janelas. E aquilo, durante algumas noites, foi aumentando, até que na noite de 31 de março de 1848, as meninas ficaram em pânico, foram para o quarto dos pais, e a senhora Fox, muito provavelmente, bem intuída pela espiritualidade maior, resolveu fazer uma pergunta à fonte daquelas pancadas. Se existe aí uma inteligência tentando comunicar-se, responda sim, com uma batida, e foi imediata. Então ela atribuiu o código. Sim, com uma batida, não com duas batidas. E a partir dali foram dezenas de perguntas, todas sendo respondidas com sim e não. A última pergunta da noite foi justamente se poderia, na noite vindoura, trazer outras pessoas para que testemunhassem aquele fenômeno. E a resposta foi sim. E durante algumas semanas foram centenas de perguntas sendo respondidas por sim e não, que chegaram a levantar a história daquele espírito que houvera sido assassinado ali naquela casa algum tempo antes. Do outro lado do Atlântico, na Europa e nas principais cidades, principalmente em Paris, que era a cidade-luz à época, os fenômenos das mesas girantes. Eram mesas pequenas, do tipo pé de galo, que as pessoas sentadas ao seu redor colocavam as mãos suavemente sobre a mesa, e a mesa simplesmente vencia a atração gravitacional e flutuava. E aquilo foi se tornando um verdadeiro frenesi na noite parisiense, atraindo a atenção da população. Sim, atraindo uma estratégia muito bem elaborada, atraindo atenção para os fenômenos, quando atraiu a atenção de Hippolyte Léon Denisard Rivail, um homem extremamente preparado, um discípulo de Pestalozzi, um cientista, um estudioso do magnetismo. A princípio, ele achou que aquilo era atribuído ao magnetismo humano, mas quando as mesas começaram a responder as perguntas que eram feitas a ela, já não seria mais o magnetismo, haveria ali uma inteligência. E numa dessas reuniões, ele mentalmente faz a seguinte pergunta: se são verdadeiramente os espíritos daqueles que aqui viveram, tá? Me responda. E começou a fazer perguntas com toda a sua habilidade, e era um poliglota, falava 6 línguas, e fazia as perguntas em línguas diferentes, e tinha sempre as respostas exatas. Viu estar diante de algo sério, e passou a ser um frequentador assíduo, até que numa dessas reuniões, ele é recebido com uma saudação, tá? Bendito seja o grande apóstolo Hippolyte. E ele pergunta o porquê da deferência. O espírito comunicante se identifica como Zé Ferrot, o seu guia espiritual, um companheiro muito antigo, desde a civilização celta, 60 anos antes de Cristo, quando Hippolyte tinha o nome de Allan Kardec, e anunciou ali a sua missão, de que ele houvera sido escolhido para ser o grande codificador da nova doutrina, a doutrina dos espíritos, que traria de volta o cristianismo primitivo, o cristianismo puro, de amor, de caridade, de perdão. Ele aceita a missão, e ali os espíritos passam a ele todas as informações necessárias que ele habilmente transformou na codificação espírita, criando a nova doutrina, a doutrina dos espíritos, que é uma tríade de ciência, filosofia e religião. A ciência que explica a origem, tá, e o destino dos espíritos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A filosofia que nos apresenta o mais perfeito código de ética que o mundo já viu, a lei de amor de Jesus. A religião que vem a derrubar todos os dogmas, pois todas as nossas perguntas nos são esclarecidas. E assim, não mais a nossa fé dogmática, passamos a desenvolver e adquirir a fé raciocinada. Não cremos mais porque o meu avô
me ensinou porque o meu pai me ensinou e o tataravô ensinou a eles. Não. Cremos, à medida que vamos aprofundando os nossos conhecimentos, mais cremos, porque entendemos e aceitamos as explicações. Uma doutrina sem opulência, de total humildade, sem altares, sem sacerdotes, sem intermediários entre a criatura e o Criador, a qual nós temos o acesso direto através da oração e respondemos, e somos sempre respondidos através da inspiração. Uma doutrina que preza o amor, a caridade e o perdão. E então, a partir do momento dos nossos esclarecimentos, não temos mais a justificativa para as nossas atrocidades, manter os nossos comportamentos nefastos, negativos, em nome de Senhor, Senhor. Pois em nome de Senhor, Senhor, só podemos, sim, intensificar na nossa reforma íntima. Os pessimistas dizem, mas chegou tarde, o mundo não tem mais jeito, o mundo está cada vez pior, está cada vez mais violento. Lê do engano. Isso é um engano sério. O mundo não está cada vez pior. Isso seria algo contra uma lei divina, a lei do desenvolvimento espiritual. Os espíritos jamais retroagem no seu desenvolvimento. Todos nós desenvolvemos um pouquinho a cada dia. Uns mais, outros menos, mas todos teremos o mesmo destino, a perfeição. Logo, todos nós estamos hoje, neste sábado, no ponto mais alto do nosso processo de desenvolvimento até hoje. Amanhã estaremos um pouquinho mais, e assim doravante, até que um dia chegaremos à perfeição. O que aparece ser um mundo cada vez pior, cada vez mais violento, não. Isso é fruto do desenvolvimento, sim, dos meios de comunicações. Estão cada vez mais eficientes. Há 50 anos, quando acontecia um acidente grave aqui em Niterói, Leopoldina saberia 3, 4, 5 dias depois. Hoje, se acontece um acidente em Tóquio, Leopoldina sabe 5 minutos depois e vendo a coisa ali praticamente ao vivo e a cores. Assim, nós temos o grande desafio de utilizar esses conhecimentos dessa nova ordem, do retorno, não uma nova ordem, do retorno do cristianismo primitivo, para que possamos nos reformar a cada dia e assim construir um mundo melhor. Não podemos reformar o mundo sem reformar primeiro a nós mesmos. Não podemos auxiliar ninguém em sua reforma sem que primeiro nós também nos reformemos naquele mesmo porém. Assim, a cada vez que nós fazemos a nossa reforma íntima, tão bem explicada por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, vale a pena ser lida. O teu trabalho gostoso de, na hora do nosso recolhimento, antes da nossa prece, repassar o nosso dia. Faço isso toda noite com a minha netinha de 8 anos. Ela vai na minha porta, vovô, estou indo, que é para eu ir junto com ela. E ali, antes da prece, durante 30 segundos, o que fez de bom, o que fez de ruim e a oportunidade de fazer o bem que não fizemos. E nessa revisão, termos, sim, a seriedade de que o que fizemos de bom, vamos manter. O que fizemos de ruim, temos que reparar. Temos que reparar. E o que a oportunidade de fazer o bem não feito, temos que voltar e aproveitar. Quer falar? Isso. Vamos lá. Eu estou aqui empolgado e emocionado. A sua capacidade assim de fazer um resumo tão preciso e tão bonito, né, da evolução da humanidade no que tange a nossa relação com Deus, né, foi incrível, foi muito legal, assim. Foi legal, né? Que legal. E aí, eu queria destacar, né, 2 coisas. Primeiro, a força, né, que Deus tem, né, a força desse nome, né, você vê, mesmo a humanidade, né, em todos os tempos até então,
cometendo vários erros em nome dessa força, né, desse Deus, ainda assim a gente perseguia ele, né, tentando, dentro da nossa ignorância, se encontrar com esse Deus. Então, tamanha a força, o magnetismo que tem essa divindade, né, esse ser. E eu acho que dentro de todos esses anos, né, que a história consegue evidenciar a vida humana no planeta Terra, desde os primórdios, né, a gente já via uma reverência, uma espécie de conexão, né, com Deus. É inegável, né, a existência desse ser superior. Tem pessoas que dizem que é uma invenção humana. Como que uma invenção humana, né? Nós somos nós somos seres humanos que somos fadados à evolução, à inovação. Então, é natural que as coisas da Terra morram para serem criadas novas coisas, né? E Deus não morre, né? Deus não morre nunca. A gente vai se debatendo, vai cometendo uma série de infortúnios, de decisões erradas e de atos, né, errados também, mas a gente continua perseguindo essa estrela, né, essa luz, essa força, tamanho poder que ele tem, e assim, minimamente a gente precisa reconhecer que a ideia de que Deus não existe, né, que a gente é fruto de um grande acaso, é uma ideia ridícula, pobre, extremamente pequena, né? Porque você vê, mesmo a gente, nos tropeços aí dessa evolução, a gente seguiu essa força, né? Essa luz. E a segunda observação que eu queria fazer é o seguinte: você trouxe para nós essa evolução, né? Passo a passo desses degraus que fomos subindo. E hoje a gente tem muito mais conhecimento, né? Hoje a gente tem uma consciência mais liberta, uma consciência mais recheada, né, de dados, de informações, que tem lógica, que tem raciocínio. E daí eu puxo a observação da nossa responsabilidade. Essa é a palavra que eu queria dizer. Não dá mais, né, para a gente existir sobre o planeta Terra, né? Não dá mais para a gente ser só um CPF no Brasil. Em outros países eu não sei como que é feito esse tipo de registro, né? Mas é preciso realmente estar vivo e consciente, né? E entender cada vez mais essa dinâmica com a expressão, com a intervenção de Deus nas nossas vidas, para que a gente não volte de novo a cometer os mesmos erros do passado, ainda que em escala menor, né? Porque a gente sabe que isso acontece talvez em escala menor, mas hoje a gente tem conhecimento que nos dá responsabilidade, né? Diante dessa força magnífica, né? Diante das leis naturais que são irrevogáveis, indestrutíveis, né? A gente cada dia que passa, a gente só conhece mais ela e reconhece a nossa dependência das leis, não dá mais para a gente ser irresponsável, né? Então, achei lindo esse percurso que você fez, nessa curva, contando a história até a gente chegar ao Espiritismo, que não veio inventar nada, né? Ele só veio jogar luzes sobre o que já existia, né? Sobre o que sempre existiu, para que nos desse mais responsabilidade. Então, o convite que fica a partir dessa reflexão aqui com o Luiz é isso, avaliar qual é a nossa responsabilidade diante do Evangelho de Jesus, diante das leis naturais, o quanto a gente está em sintonia e segue esse fluxo virtuoso de crescimento, né? Ou se a gente ainda está rebelde, se debatendo e se resguardando debaixo da capa da ignorância que não precisa mais existir. Sim, sem sombra de dúvida. Essa pergunta, salvo erro,
questão, acho que 685 do Livro dos Espíritos, o que podemos fazer para agilizar esse nosso processo? A resposta dos venerandos é o desenvolvimento de bons hábitos, pois viemos sempre trabalhando os maus hábitos e fazemos isso ainda até hoje. Tudo é difícil, é muito difícil, porque nós precisamos exercitar. Quando começamos a aprender a matemática, que dificuldade, contava nos dedos, eu pedia dedo emprestado à minha mãe para fazer as minhas contas. Hoje a gente faz conta de cabeça, até assistindo televisão. E assim foi com a alfabetização, assim foi com tudo. À medida que nós exercitamos, nós fazemos melhor. À medida que nós exercitamos o vivenciar do Evangelho de Jesus, mais nós vamos desenvolvendo hábitos que até então achávamos impossíveis para nós. Vamos substituindo os maus hábitos pelos bons hábitos. Mas mesmo os nossos irmãos ditos ateus, eles, no momento das dores, no momento das suas angústias, eles, em silêncio, sentem a presença do alto. Uma das justificativas para os irmãos ateus são duas, basicamente. A primeira é o espírito teve uma decepção muito grande ligado a alguma religião no passado, e que ele criou este bloqueio, não querendo sofrer novamente decepções com relação às crenças. Então ele cria, o que o espírito criou, este bloqueio psicológico de não querer aceitar a existência de um ser maior. A outra explicação são espíritos tão egocentristas que não admitem a ideia de ter um ser superior a eles, mas todos são como nós, temos lá na essência, tá, a fé divina, aquela em que na memória do espírito é ciente da existência de Deus. Permita-me um rápido testemunho, um grande amigo, um médico ultra competente, ele ateu de carteirinha, e uma de suas filhas sofreu um acidente doméstico, teve uma hemorragia séria e o estado estava muito grave. Eu estava no meu escritório e me deu vontade de ligar para ele, liguei e a voz estava terrível. E eu falei assim, o que está acontecendo? Aí ele relatou que ela estava internada no hospital onde ele era um dos diretores, toda a melhor equipe estava ali, e o caso era muito grave. Uma criança. Eu imediatamente me dirigi para lá, liguei para minha esposa e fomos para lá. Minha esposa comprou um bonequinho de pelúcia, caso ela visse, para agradar a criança. E quando chegamos lá, tá, eu não podia, as visitas estavam proibidas, como eu disse que era da família, acabaram me deixando subir. E quando chego do lado de fora do quarto, ele estava assim, apoiado da parede, e quando eu vi aquela cena, eu pensei no pior. Eu chamei pelo nome, ele vira para mim com os olhos vermelhos de chorar. E eu disse, meu irmão, como está? E a resposta dele foi, Luiz, você sabe que eu sou ateu. Já fizemos de tudo, já passei dos limites de segurança das drogas. Se ela escapar, terá sequelas pro resto da vida. Mas você não é ateu. Por favor, ore por mim para Deus. E eu pedi permissão para que eu e minha esposa pudéssemos adentrar. E fizemos ali, a esposa dele estava, a esposa não é, ela é católica, mas aceitou, e fizemos ali as preces, o passe, tá, por longos minutos. E depois saímos. Depois ficamos sabendo que, a partir daquele momento, os índices foram regredindo, e ela, graças a Deus, não ficou com sequela nenhuma. Ele nunca mais tocou nesse assunto comigo. E eu também não toquei por ele, mas não precisa ser tocado. Então, o Espírito benedita Maria, através das mãos maravilhosas do nosso amado Raul Teixeira, ela venha nos mostrar
tá? Algumas âncoras pesadas que nós arrastamos no desenvolvimento dos nossos bons hábitos. E uma das mais poderosas é o egoísmo, que nos cega ao ponto de que nós criticamos nos nossos irmãos atos que nós já fizemos igual, e por vezes ainda fazemos, e por outras vezes, se não fizemos é porque não tivemos as mesmas oportunidades. Benedita Maria, venha nos mostrar a importância de otimizarmos o nosso tempo. Não sabemos quanto temos pela frente. O ser humano, ele é uma esponja de adquirir conhecimentos, úteis ou inúteis, mas gasta o mesmo tempo para isso. Mostra-nos, Benedita, que temos que utilizar o máximo do nosso tempo para adquirir conhecimentos que serão úteis para nós e para o nosso próximo. Isso transforma conhecimento estéril em sabedoria, a aplicação do conhecimento. Assim é quando uma pessoa baixa várias receitas de bolo e não faz um bolo. Para que serve? Mas se ela faz um bolo e gosta, já foi útil para ela. Mas se ela chama os outros para comer junto com ela, está sendo útil para muitos. Assim é o estudo do Evangelho. Nós estudamos o Evangelho há 20 séculos e vivenciamos tão pouco o Evangelho. Mas à medida que nós vamos vivenciando o Evangelho, nós vamos melhorando. Olha aí, isso é reforma íntima. E a reforma íntima, ela se autoalimenta. E quanto mais nós exercitamos, mais nós vamos desenvolvendo, ampliando a nossa capacidade de amar. E quem amplia a capacidade de amar, amplia a capacidade de servir pelo simples prazer de servir sem nenhum outro objetivo. Amplia a indulgência de reconhecer o erro do erro alheio, compreendendo que aquele motivo de ainda um não desenvolvimento naquela questão do nosso irmão. Com reconhecer o erro alheio, concordar com o erro alheio, entender não é concordar. Concordar seria ser conivente, mas entender que aquele irmão precisa de algum tipo de apoio, direto ou através das nossas preces, para que ele possa também evoluir. Assim, fazermos aquilo que Kardec falou com tanta clareza. O espiritismo não se divulga pelas palavras, e sim pelo exemplo. O exemplo de reforma para melhor que cada espírita consegue fazer a cada dia. E quando nós mudamos para melhor, todos os nossos irmãos, independente de religiosidade, começam a perceber o quanto esta doutrina de amor do cristianismo primitivo tem feito de melhor para nós. E assim, não teremos mais como justificar os nossos erros em nome de Senhor, Senhor. Disse lá Jesus, quando falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus, apenas aquele que fizer a vontade do Pai que está no céu. Aí lembramos, então, o último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado por quem? Pelo próprio Espírito Verdade, pelo próprio Jesus. E ele termina aquele prefácio dizendo, tá, homens a quem tanto amamos, estamos sempre com vós. Amai-vos uns aos outros e dizei de todo o coração, atendendo à vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e entrareis nos reinos dos céus. Kiko, a palavra está contigo. Nossa, eu ficaria aqui assim, quem está me vendo aqui pelo canal do YouTube está me vendo aqui enxugar as lágrimas, são histórias muito bonitas, né? E reconhecer a presença de Deus, o amparo de Jesus, o sustento dos amigos espirituais nos momentos difíceis, é muito bacana. A gente viveu também, eu e minha família, nós vivemos momentos muito difíceis nos últimos anos, com a partida de pessoas muito queridas e uma doença grave da nossa menina, e o que aconteceu aí com esse médico amigo seu
aconteceu também com a gente, com a diferença de que nós não tínhamos na família nenhum ateu, assim, mas esse quadro, né, crítico, né, de saúde, o quadro crítico de saúde foi muito próximo do que você relatou aí, e muitas orações, muitas preces, muitos passes à distância, né? Agora, legal demais também esse resgate que você fez do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os Espíritos colocam antes, né, o que a gente precisa fazer, né? Amar de todo o nosso coração o outro, o próximo, né? E aí, quando estivermos amando, dizermos Senhor, Senhor. E aí a gente estaria entrando no reino de Deus. O amor, né? O trabalho no amor, né? O trabalho no bem é a chave para esse reino de Deus, né, Luiz? E Senhor, Senhor é a senha. A gente pode entender dessa forma? Claro que sim, claro que sim. A todo e qualquer tipo de ato que nós, analisando com toda a sinceridade, percebemos estar seguindo o código de Jesus. É aquela questão tão básica. Está indeciso sobre fazer assim ou assado? Faça aquela pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? A resposta é imediata. Não tem dúvida. Então será assim, porque Jesus procederia assim. Mas temos que redobrar as nossas vigilâncias quanto aos nossos atos positivos, mas principalmente negativos. Ainda falando sobre sugestão de Benedita Maria, ela nos alerta que estamos num momento muito perigoso. Nós estamos num processo de transição planetária que já iniciou, tá? E provavelmente estamos na nossa última reencarnação, a maioria de nós, ainda nesse processo. A próxima já estará definido se estaremos em regeneração ou em outro orbe com provas e expiações. A utilização do que temos um desafio hoje tão grande na divulgação do bem ou na divulgação do mal. Nós temos muita dificuldade, por exemplo, de elogiar uma pessoa e de elogiar aquela pessoa com outras pessoas. E temos tanta facilidade em criticar uma pessoa e passar adiante aquela crítica para outras pessoas. Assim, sugerimos uma adaptação naquele momento antes da prece noturna. 4 perguntinhas. Quantas pessoas eu elogiei hoje para mim mesmo? E passei adiante para outras pessoas. E se eu, a segunda pergunta, encontrasse aquela pessoa, eu a elogiaria frente a frente? Quantas pessoas eu critiquei hoje para tantas pessoas? E se eu encontrasse aquela pessoa, eu a criticaria frente a frente? As respostas de nossas consciências a essas 4 perguntas vão mostrar a premência onde temos que focar mais na nossa reforma íntima. E Benedita nos chama a atenção para a armadilha das redes sociais. As redes sociais é um grande avanço tecnológico que, se bem utilizado, tem um potencial de fazer o bem imenso, mas se mal utilizado, aumenta sobremaneira o nosso endividamento. Vamos adaptar essas perguntas. Quantas boas mensagens eu reconheci hoje? Para quantas pessoas eu compartilhei as boas mensagens? As pessoas têm vergonha de compartilhar, com medo de ser chamado de piega, de religioso, disso ou daquilo. Quantas mensagens provocativas, mensagens pesadas de sexo, de violência, seja do que for, eu identifiquei hoje. E para quantas pessoas eu compartilhei isso? Só que, ao invés de compartilhar pessoalmente, compartilhamos num apertar de tecla para 600, 500, 1000 pessoas. O que estamos fazendo deste potencial que temos à nossa disposição? Divulgando o bem ou divulgando o mal? E se
aquela notícia ruim, eu estivesse frente a frente à pessoa, eu comentaria com ela? Ou estaria numa pseudo-proteção atrás da tela de um celular? No entanto, o nosso endividamento é com nós mesmos. Contigo, Kiko. Ô, meu amigo, que alegria ter te conhecido, ter trazido você para o nosso programa Luz da Manhã. Que coisa boa, que riqueza. Nossa, obrigado, foi muito gratificante, muito gratificante. A gente está caminhando para o final, né? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer todo mundo que está ligado com a gente aí, nas ondas do rádio, pela Rádio Jornal 1560. Muito obrigado, meus amigos. Nós esperamos que vocês tenham gostado dessa manhã. Eu me sinto aqui preparado para um dia muito rico, de muitas oportunidades, né? Estou recheado, repleto aqui de boas reflexões no meu coração. Agradecer também quem está acompanhando a gente pelo YouTube, né? A Eliane, nossa amiga, a Eliane Lopes, que ajuda a gente tanto lá no Tintino, e a Marluce Gomes Moreira também acompanharam o programa inteiro, né? Muito obrigado. E se você quer rever esse programa, é só entrar no canal do YouTube do Centro Espírita Tintino Pires e você vai poder rever esse programa e se deliciar de novo com todos esses comentários. Vou devolver a palavra aqui para o Luiz, para que ele possa fazer as suas considerações finais, e já deixando o meu enorme agradecimento por essa oportunidade tão iluminada. Luiz. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? Que possamos desenvolver esse hábito da reflexão, tá? Refazemos aqui o nosso convite a pelo menos conhecer o nosso trabalho de amor, a Semente Diária. Ela sai de manhã bem cedinho, pois o objetivo é que a pessoa, ao despertar, ela tenha a certeza de que tem uma nova mensagem, um novo tema. São mensagens de positividade para iniciar a manhã. Fez a reflexão, entra em prece, uma manhã que começa com positividade, tem tudo para ser um dia melhor. Semente Diárias, fizemos agora 5 anos em fevereiro, de um trabalho diário sem uma única interrupção. São mensagens que nós recebemos por inspiração do nosso mentor, mensagens que transformamos em voz, texto e alguma imagem contextualizada, e são de, no máximo, 30 segundos. Ou seja, é rapidinho. O objetivo é despertar a reflexão no dia e depois entrar em prece e partir mais fortalecido para um dia melhor. E, por fim, agradecendo, sobretudo, a Jesus, a dádiva, essa alegria de poder estar em contato com todos vocês, e que Jesus possa abençoar e levar o nosso beijãozão no coração da alma de cada um de vocês. Fiquemos em paz. Muito obrigado, Luiz. Para quem não está acompanhando pelo YouTube, mas está ouvindo pelas ondas do rádio, mais uma vez, a gente vai ditar o telefone de contato do Luiz Cláudio Alfradique para você solicitar a ele os sementes diárias. Então, vamos aí, pega um papel, uma caneta. Gente, 30 segundos de uma beleza, assim, de um sopro de vida na nossa manhã, que a gente leva para o restante do dia. Então, pegou aí a caneta e o papel, nos últimos minutinhos do nosso programa, vamos ao telefone do Luiz Cláudio. 21, o código de área... Opa, peraí, só um minutinho. 21, código de área, 99627-8806. 21 99627-8806. Bom, meus amigos, nós vamos voltar a falar com o Luiz em outras oportunidades. Vamos estar com ele presencialmente em outubro, ali pelo Lar Espírita André Luiz, e com certeza a gente vai ter essa feliz oportunidade de falar com ele de novo, numa nova data, numa nova agenda que a gente for fazer. Luiz, mais uma vez, muito obrigado
pela sua participação, pelo aceite do nosso convite. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Que você siga firme aí nesse trabalho de iluminar as nossas almas aí com tanto carinho, com essa voz tão potente aqui, que fala fundo no nosso coração. Jairo, nós é que agradecemos. Jairo, meu amigo, muito obrigado também por ciceronear a gente aí no programa, sempre tão carinhoso com a gente. É uma alegria tê-lo conosco na nossa equipe. E é isso, meus amigos. Devolvo aí pro Jairo. A gente está encerrando o programa Luz do Amanhã deste sábado, 20 de maio de 2023. Paz e bem.